Creio que esse projeto, o diretor de trânsito não tenha relação, é nosso convidado se quiser permanecer, mas se tiver alguma outra agenda, algum outro problema, sinta-se à vontade, né? Creio que o Gugu também, a cultura também, é mais o meio ambiente agora, né, que permanece e a nossa vigilância, né? Então, aqueles que não têm relação com o projeto, agradecemos, né, pela contribuição e tenham uma boa noite e contem conosco por aqui. Muito obrigado, senhores. Sobre o projeto de inspeção sanitária, eu creio que esse é um projeto um pouco mais complexo, né? Não sei se os demais vereadores ou o público aqui presente queira falar, mas eu creio que abrir a palavra para os técnicos primeiro. Com a palavra, Ézio, por gentileza. Boa noite mais uma vez, né? Agora entrando no mérito aqui do projeto aqui 274. Oi. Tá. Boa noite aqui mais uma vez. Agora entrando no mérito do projeto de lei 274/23, né? Que dispõe aqui sobre o serviço de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no município de Registro e de outras providências. É uma questão técnica pesada, é uma questão um pouco complicada, mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, só para a gente saber do que se trata, né? Então, do que se trata exatamente? Hoje, no município de Registro, no Brasil, vou direto no ponto, para se comercializar um produto de origem animal, seja ele um mel, um queijo, um peixe, uma linguiça, um defumado, um charque, qualquer tipo de produto que tenha origem animal, mesmo que seja parcialmente, tenha, vamos supor, uma mistura de produto vegetal e produto animal, para esse comerciante ou esse industrial, né, mesmo que seja uma pequena indústria, ele está de acordo com a legislação, ele está trabalhando regularmente, ele precisa de um selo. E esse selo, são selos, eles têm níveis dentro das esferas de governo, né? Então, da maior para menor, temos o CIF, que é o selo de inspeção federal. Qualquer iogurte, manteiga, que você vê lá tem o selo CIF, que é um selo federal. O que significa isso? Esse selo de inspeção federal, quando está no produto, esse produto ele está fiscalizado para ser comercializado em qualquer lugar do Brasil. Só que ele tem umas exigências meio pesadas. Então a pessoa tem que ter uma estrutura muito boa, tem que ter responsável técnico. É difícil para quem não tem dinheiro conseguir o CIF. É burocrático. Um pouco menos restritivo assim, não é que deixa fazer mais, entre aspas, mais fácil de conseguir é o selo estadual, é o SISB, né? Que você tendo esse selo, você consegue comercializar dentro do estado de São Paulo. Atravessou a fronteira para outro estado, não pode comercializar. Comercializar regularmente, né? Clandestinamente já é outro assunto. E então, mesmo assim, o pequeno produtor de linguiça, de charque ou de mel, ovos, ele às vezes não tem condição também de ter esse selo estadual. Então, existe o selo municipal, que é um selo que a gente aqui dita as regras de acordo com a nossa realidade e facilita essa certificação, essa regulamentação do produto daquele produtor que não tem condição de recorrer a uma esfera maior, né? Então, esse selo de inspeção municipal é isso. Então, eu produzo ali um peixe seco, um mel, um iogurte, eu consigo comercializar ele legalmente dentro do município de Registro. Então, é disso que trata essa lei. E como que essa lei foi elaborada? Essa lei, inclusive, já existia uma lei de 2009 que nunca foi operada, nunca foi operacional. Então, o que aconteceu? Também o governo do estado questionou o município se a gente tinha esse selo funcionando
E a gente não tinha lei, mas não estava operando, porque precisa de uma estrutura mínima, de um veterinário, precisa de uma estrutura, né, para poder funcionar. Aí a gente falou que não tinha, houve diversos municípios aqui, acho que o único que eu me lembro de cabeça que está funcionando redondo é Pariquaraçu, eles têm o selo de inspeção municipal, e aí, como diversos municípios falaram que não tinha esse selo, o governo pagou o Sebrae, o Sebrae assumiu esse trabalho e o Sebrae pagou uma consultoria especializada em implementação do selo. Então, foi uma equipe que já trabalhou em diversos locais do Brasil, implementando esse selo com produtores de leite, produtores de peixe, produtores de mel, e ele já tem a expertise e ele deu uma consultoria em conjunto para todos os municípios interessados que queriam ter o selo. Então foram mais de, se eu não me engano, quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de discussões, debates, sabe? Ficou tudo bem explicadinho como que ia ser esse selo, e todos os municípios que participaram dessa consultoria, eu não me lembro, mas são mais de 24, se eu não me engano, municípios, se eu não me engano, todos eles entraram num acordo e a equipe elaborou o texto do projeto de lei e todos os municípios têm o mesmo texto. Tanto a gente optou por não aproveitar o texto que já era aprovado pelo seguinte fato. O Sebrae falou assim, se todos os municípios que participarem tiverem o mesmo texto de lei, fica fácil para a gente fazer um selo em consórcio. Porque o selo de registro vai valer dentro de qualquer município que tenha o mesmo lei. Só uma dúvida, rapidinho, aproveitando o pensamento. Esse daí foi feito tipo audiência pública, foi chamado a população também ou foi só entre os profissionais? Foi entre os gestores. O pessoal que comercializa não foi chamado? Não, foi a equipe do Sebrae, que é uma questão mais técnica, né? Que essa vem de cima para baixo mesmo. Então, eu pergunto, até peço desculpas, mas cortando o senhor, mas eu pergunto por quê? Porque eu particularmente li, até fiz algumas marcações aqui na lei para perguntar ao senhor, e eu não entendi assim o que vai mudar na vida daquela pessoa da feira que vende lá. Sim. Eu que crio minhas abelhas e vendo meu mel, o que vai mudar para mim? Ter esse selo ou não ter esse selo? Se eu não tiver esse selo, eu não posso comercializar em registro, é isso? Exatamente. Hoje em registro, sim, eu vou separar aqui, já vou adiantar uma fala que eu ia colocar mais para frente. A gente, até eu mesmo não sou especialista na área do selo de inspeção, sabe? Eu tenho noção do que se trata, mas não sou um especialista aprofundado no tema, né? Mas existem 2 tipos de selo. Hoje existem mais de 2, né? Estão sendo criados mais diversos tipos de selo de comercialização. Aquela pessoa que faz o negócio na cozinha de casa, aí eu faço uma compota, ou faço um roll mops, uma sardinha, a quem faz na pia de casa. Esse entra numa outra legislação, que é uma legislação federal, que está aqui na lei, posso depois até procurar, que Decreto 5741. 5741, né? Que é o selo, o selo arte, chama. São produtos artesanais. Fica para o município, né? Então, esses são produtos artesanais, sabe? Aquela pequena escala, a pessoa faz em casa para vender, ou vender na feira, ou vender de porta em porta. Já é um negócio mais simples, digamos assim. E tem aquele que tem uma fabriqueta mesmo, sabe? Tem uma fabriquinha que tem que ir na vigilância, tem que ter piso, impermeabilizante, tela na janela. O selo de inspeção municipal vai mais em cima desse pessoal que tem uma fabriquinha, funcionário às vezes. E para falar assim, a palavra reta, hoje, quem comercializa, fora quem não é artesanal, o que é comercializado de queijo, peixe, mel, charque, galinha caipira, e de forma irregular. Teoricamente, não poderia ser comercializado. Claro que não existe uma fiscalização em cima, ninguém vai prender, ninguém punir por causa disso. Mas o selo, a
a opção da pessoa poder requerer o selo é essa. Primeiro, quando eu vou levar alguns ovos ou algum produto de origem animal na feira e ele tem esse selo, quem vai comprar, ele já tem uma segurança de que aquele produto tem algum tipo de fiscalização, algum tipo de conceitos mínimos ali, de higiene, de conservação, sabe que foi feito uma higiene adequada, que o produto não está podre. É uma segurança para o comprador. Eu vou comprar esse que tem selo ou eu vou comprar esse que não tem selo? Eu conheço eu conheço quem fez. É um selo, né? Eu conheço a pessoa, Então, a vantagem para quem comercializa, a primeira vantagem é essa, é para quem compra, que dá segurança para quem compra, é a primeira vantagem. A segunda vantagem é ele estar regular. Qual que é a vantagem dele estar regular? Se eu tenho uma fabriqueta de embutido, de linguiça, eu estou regular, eu tenho meu MEI ou minha ME, eu estou bonitinho, eu consigo pegar um financiamento no Pronaf, receber uma assistência técnica gratuita, eu consigo usufruir dos benefícios que o governo pode me prover, né? Só uma pergunta técnica a respeito disso. A gente sabe que essa questão do arte, você tem que ter um veterinário, se não me engano. Veterinário. A prefeitura cederia veterinário, nesse caso, se a pessoa tem um projeto, ou ele tem que pagar particular? Não, a prefeitura, a prefeitura fornece a fiscalização, né? Ele pode, assim, se for um negócio meio complicado, ele pode, claro, contratar um consultor, né, para orientar ele, para saber se ele está fazendo tudo certo, como se fosse uma fábrica de conserva de palmito. Desculpe, mas não é obrigatório o veterinário? Não, para relatar não, né? Não. Eu não lembro de cabeça, mas na lei tem, assim, a partir de um certo volume de produção, você tem que ter um veterinário. Aí, mas volumes assim, pequenos, não precisa. Aí só o veterinário da prefeitura que vai lá inspecionar inspecionar a atividade ali, né? Inclusive, durante os grupos de discussão, teve muita dúvida, e foi muita mesmo. Então, por exemplo, a pessoa falando assim, um gestor, né? Então o açougue, ele pode vender carne moída, mas ele não pode vender linguiça? Exatamente. Então, esses impasses que não é, a gente está tentando desenrolar esse impasse, né? O açougue, ele pode ter o selo sim? Pode. Sabe, tem a linguiça, um hambúrguer. Hoje, você sabe, né, que não pode vender hambúrguer, linguiça em açougue regularmente, pela fabricado no açougue. Mas pode vender a carne moída. É uma vírgula na lei que ninguém... Então, com o selo de inspeção municipal, o açougue pode requerer, faz uma inspeção, agora vai ter linguiça artesanal, hambúrguer artesanal. Com a palavra a vereadora Sandra Kennedy. Lucas, talvez você tenha ainda, né, fazendo sua exposição, mas acho que é bom a gente dialogar, porque daí vai tornando mais dinâmico para a gente ouvir quem interessa mesmo também lá na ponta, vocês, né? O casal também é agricultor, não? Produtor. Então. Eu queria primeiro dizer o seguinte, bom se aqui foi o começo do debate, que eu acho que foi o que já o colega levantou, Lucas, porque discutir tecnicamente é importante, fundamental, mas precisa discutir com quem interessa. Acabei de perguntar agora, o CMDR não foi ouvido, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural não foi ouvido. Eu acho que precisaria ter ouvido o Conselho, sabe? Porque no CMDR, que são os representantes de vocês, para não só opinar, como também para entender. Quando eu leio uma lei dessa aqui, eu não sou especialista, eu vou direto no quanto que vai me custar isso aqui. Eu fiz as contas, a multa mais cara, cheia, é R$10.000, e a multa leve vai dar 1.530. Ou seja, 1.530, olha o quanto vai pesar. Então, eu comecei por aí. Opa, esse negócio precisa ser visto bem direito. Então, a primeira questão, eu gostaria muito que isso fosse discutido com os produtores. O tempo que nós conversamos isso no Consard, eu estou falando lá por volta de... Talvez eu erre um pouquinho as datas aqui, mas 2000... Enfim, faz uns 8 anos, talvez, atrás, não me lembro bem. 10 anos, enfim. Foi uma discussão muito grande no Vale do Ribeira inteiro, não é uma coisa simples para nós. Eu olhei de novo para a Shirley, porque quem trabalha na vigilância sabe o dilema que é, você sabe disso, você está entrando na área. Você vê o agricultor familiar, o produtor, aquele pequeno agroindústria que a gente quer fortalecer, quer que
produza bem, a gente tem que impor multa, impor fiscalização. Então, fiscalização sim. Então, a gente tem duas coisas. Primeiro, discutir com o CMDR. Eu faço esse apelo, que haja uma retirada do projeto e que volte para discutir no CMDR. Porque eu não, claro, não sou da mesa diretora, não sei se o líder do prefeito pediu para discutir, eu sei que está aqui desde junho, só que entrou em pauta agora, mas antes de junho precisava ter discutido, eu faço esse apelo. Por quê? Porque assusta todo mundo. Segundo, que também já foi feita a pergunta aqui, vai ter apoio? Da forma que falou assim, mas vai ter que contratar veterinário? Uma coisa é assim, nós temos que nos adequar, é importante, inclusive para acessar crédito, é importante para as compras públicas, para vender para o PNAE e para o PEAT, fundamental. É importante o selo, sim, não deixa de ser. Mas a prefeitura está também empenhada em dar condições de assistência técnica, de apoio técnico para a pessoa se adequar, né? Ou mesmo o financiamento do Banco do Povo está alinhado com isso. Tem uma série de questões, Lucas, que a gente está mexendo com a ponta lá que mais precisa de apoio nosso, que é quem ainda resiste no campo. Nós estamos falando de resistir, nós estamos com uma população de registro que só tem 6% da área rural. E é a agricultura familiar do Brasil que produz alimentos. Então, assim, é a área que precisa mais do nosso apoio, porque é quem planta e põe comida na nossa mesa. É a área que, com toda essa não operacionalização do PA e do PNAE esses últimos 4, 6 anos, foi, desculpa falar, não sei se posso falar para os senhores, mas as compras governamentais sustentavam esse segmento e foi para a lona. Os colegas que não conhecem muito isso, só para dar um exemplo muito rápido, uma vez, meu último ano de governo, 2012, um frentista me disse assim, prefeito, última vez que eu vou abastecer seu carro. Por quê? Porque essa coisa de jovem querer vir para a cidade, trabalhar na cidade, não tem nada a ver, não. Vou voltar lá para Indaiatuba trabalhar com meu pai, porque eu estou ganhando o dobro do que eu gasto aqui, do que eu ganho aqui como frentista. Ou seja, as compras públicas, o PA, que é a compra direta, e o PNAE para alimentação escolar, fortalece muito a agricultura e precisa do sim. Então, resumindo, falo resumindo porque a agricultura familiar é uma grande paixão minha, porque paixão do ponto de vista de compromisso mesmo com o fortalecimento da área. Então, eu sugiro e faço um apelo, voltar para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, travou a língua para falar a sigla, voltar, porque aí lá é um espaço que todos os agricultores, produtores podem participar. 2, pensar em que apoio a prefeitura, e vai para além de vocês, da diretoria, porque eu sei que depende de dinheiro, portanto, que medida o prefeito está disposto a colocar recursos para vocês darem apoio técnico. E segundo, o que eu aí sim consegui conversar com o agrônomo que me ajudou a fazer a primeira lei, ficou muita dúvida para nós, Marcos Diniz levantou isso, com relação a quantitativo mesmo, no artigo 24, tudo bem, está claro o decreto que são os pequenos, mas assim, se não definir melhor o quantitativo, que está meio colocado para 90 dias para regulamentação, tipo assim, o JBS, que é um grande frigorífico, ele vai poder usar o SIM aqui, o SIM municipal, quer dizer, estou repetindo aqui o que o meu amigo Marcos Diniz me trouxe. Não, por exemplo, bom, eu não vou... Essa preocupação mesmo, antes do consórcio, né, antes de ter o consórcio regional e, portanto, o sim regional, nós não vamos impedir que a farinha de Pariquera hoje que vem para a feira deixa de poder vir, ou o mel de Juquiá? Eu entendi que sim, lendo por isso aqui. E não é que está concorrendo conosco aqui, não sei se tem algum lugar que produz mel aqui, acho que não tem registro, vem mesmo da Pivale lá de Juquiá. Então, estou me estendendo aqui nas considerações, já encerro. Todas essas pequenas e rápidas considerações que eu trago sempre remetem na ideia assim, é uma lei importante, não foi regulamentada porque a prefeitura não tinha recurso para montar essa equipe técnica, nem para contratar o veterinário, mas não é de agora que a região discute isso, estou falando de coisa de 8, 9, 10 anos atrás, acumulando com o SIM e o SINAS, o regional, como chama? Bom, enfim. CISB. Oi? CISB. CISB. E eu resumindo, faço esse apelo. Volta para a discussão do CMDR, também vamos lá, eu acho que também nós, vereadores, podemos participar se formos convidados, mas principalmente os interessados, que são os agricultores, e chama o SEBRAE, se o SEBRAE está nesse movimento de fazer regionalmente, tem pessoas que talvez possam opinar e contribuir. Obrigada. Só para contribuir, aí depois fica mais fácil de você responder também. Assim, eu também sou favorável, acho que é muito importante as pessoas, né,
ter essa segurança do que realmente está se alimentando, né? Hoje ainda é muito assim, ainda solto, né? Igual que você falou, a pessoa faz um negócio em casa, leva lá para vender, tem muito disso, né? Isso é preocupante. Só que uma das questões que eu vim aqui pensando quando estava vindo para cá é mais ou menos o que a Sandra acho que também acabou falando aqui, né? Você falou que foi o Sebrae que ajudou, né? O Sebrae Então, organizou. qual que é a ideia? São duas questões que eu vou colocar assim, muito preocupante, que eu acho que a gente tem que pensar. Primeiro, antes de pensar em multar essa questão, fazer um trabalho junto com o Sebrae mesmo, entendeu? Pegar aquela pessoa, orientar, sabe? Tá trabalhando ali, sabe, com ela, até ela estar preparada realmente para ter o selo, entendeu? E aí eu acho que dá aquela segurança até para a pessoa, né, que está ali na ponta, que está inseguro, não sabe o que tem que fazer, né? Então ter esse acordo, sabe, esse trabalho, é igual quando você monta uma MEI, né? Você monta uma MEI, você tem 1 ano para você regularizar ela, deixar tudo certinho, né? Porque o cara vai se preparar, o cara está começando o negócio dele, né? É mais nessa questão. E outra questão que eu acho que é muito importante, você vê, hoje, graças a Deus, tem pessoas aqui de algumas feiras, né? Feira do Agricultor, Feira da Lua, mas a Feira Livre não está porque eles estão em feira hoje. Então seria muito injusto a gente estar debatendo um negócio com pessoas que não estão. Aí eu te dou uma ideia, dentro do que você falou, que é muito importante, que você pode pegar já, né? Ir nessas feiras e ver o dia melhor para que eles possam estar nessa reunião também, não na audiência pública aqui, entendeu? Mas uma reunião para ser debatido, para ser falado, entendeu? Porque assim, eu falo para você, a coisa que mais... Eu vou sair um pouco do contexto, mas te dar um exemplo, igual nós estávamos falando da deficiência, pessoas com deficiência, né? Faz acho que umas 2 semanas que a gente fez a audiência aqui. E geralmente a pessoa faz um conselho com pessoas que não são deficientes. Entendeu? E resolve a vida daquelas pessoas com deficiência. Entendeu? Então, acho que é importante, vocês estão falando sobre algo que é importante para nós, como munícipe, né, que estamos se alimentando, mas principalmente aquelas pessoas também que estão ali na ponta. Né? Eu acho que é muito importante. Então, eu falei até legal que você pode estar, entendeu? Pegando o nome das pessoas, já fazendo esse cadastro, entendeu? Né, das pessoas que estão indo lá, porque elas vão querer. Igual muitas pessoas estavam querendo vir. Eu estava na Feira Livre ali, eles estavam, puxa vida, mas será que vai demorar um pouco mais? Eles não vão conseguir chegar a tempo. Quer dizer, seria injusto a gente resolver a vida das pessoas, né, que não estão aqui. Então, uma ideia que eu estou dando também dentro da audiência. Obrigado. Quero que você entenda que eu quero o bem para todos. Tá? Eu sei o trabalho de vocês, sei a responsabilidade que vocês têm, né? Porque é fácil a gente falar sobre isso, mas quando acontece alguma coisa lá na ponta, quem vai ser responsabilidade são vocês, não é verdade? Né? E não é justo. Então, nós precisamos achar um equilíbrio a respeito disso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, vereador. O Gerson, que é tá sempre lutando pelas feiras livres, né? Pelas feiras em geral, e é alguém que a gente tem como referência quando vai falar no assunto. A gente conversa com o Gerson, porque acaba conhecendo bastante gente aí do meio, né? Wesley, só o que a gente traz, né? Trazendo um pouco do que a Sandra falou também, o valor da multa. A gente tem alguns produtores, pequenos produtores, né, que estão na feira do produtor e tudo mais. Aqui fala sobre apreensão da matéria-prima, coordenação e inutilização da matéria, suspensão da atividade, interdição total, né, daquele que está produzindo. A gente está falando do emprego das pessoas, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está escrito aqui. Tudo bem que foi o Sebrae que fez, pode ter a melhor das intenções, mas a gente está falando de vidas aqui, está falando de emprego, né? O pessoal que produz, ele já tem a vigilância sanitária que vai fazer a fiscalização, já tem a vigilância agropecuária, depende do caso, que também vai fazer a fiscalização. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E as pessoas têm que ser ouvidas sim, né? Afinal, é o emprego delas. Sandra, Mais uma questão muito rápida. com a palavra, Eu acho Sandra. que a lógica da lei, ela deve pensar o seguinte: para quem quer, para além de vender na feira e oferecer no magnânimo, eu falei nome de empresa, não precisava, no mercado local, no supermercado, no açougue, o que a lei tem que fazer é ajudar essa pessoa a ter o selo para ela poder vender nesses lugares. Bacana. Exato. Isso é importante, isso era o espírito, inclusive, da lei que foi revogada. Agora, se eu não tenho condições para... se não é o momento agora, se eu não tenho apoio da prefeitura do ponto de vista de assistência técnica, não tenho recursos para adequar,
Eu não posso ser punido. Eu acho que a lei está muito punitiva, fazendo aqui eco o que o meu colega acabou de falar. Muito punitiva. Muito punitiva. Eu acho que é bem importante que, em vocês aceitando retirar o projeto, convidar o SEBRAE, porque eu acho que o SEBRAE está... Estou falando do SEBRAE porque ele está influenciando a lei de todos os municípios. Está com uma visão bem equivocada desta ferramenta, que é o SIM, que é para, quando foi criada a legislação, exatamente para empoderar, não é bem essa palavra, mas agregar valor, talvez fosse melhor, àquele produto daquela família, daquela propriedade que já tem condições, e não esse nível de punição. Assim, acho que já está um pouco repetitivo, eu faço o apelo para retirar e reabrir o debate. Só com a palavra, nossa diretora da Vigilância em Saúde. Boa noite a todos os presentes e a quem nos assiste. Me chamo Aline. Eu queria apenas, como parte integrante também do Poder Executivo, tá expondo a nossa visão como vigilância sanitária. Hoje, até a gente esteve um pouco mais cedo conversando com o Ézio, pontuando essas questões também, porque por mais que somos secretarias distintas, pelo que nós entendemos pelo projeto de lei, é um serviço semelhante ao que a vigilância sanitária faz hoje. Porém, os produtos de origem animal não são fiscalizados pelo nosso setor. Então, o que acontece? Pelo que nós lemos também junto, a gente sentou hoje para dar uma lida juntos no projeto antes de vir para cá, a gente analisou que está bem semelhante ao que nós temos atualmente como Código Sanitário do Estado. Porque nós também, como Vigilância Sanitária, não temos um Código Sanitário Municipal, algo que a gente também precisaria ter. Quando nós vamos fazer uma fiscalização, por exemplo, no mercado do município, que geralmente ou num açougue, onde tem produtos de origem animal, a gente acaba analisando essa questão do CIF, do selo da mercadoria, porque precisa ter, até às vezes é um pouco chato, a gente pede para a empresa colocar na mercadoria que está exposta no balcão também, para que o cliente possa estar vendo o que ele está comprando, qual a procedência da carne e tudo mais. Essa questão punitiva, assim, estou dando a minha opinião, tá? Assim como creio eu que deve ser a mesma dos demais, as quais trabalham comigo, precisa se manter. Porém, como o próprio vereador Renato acabou mencionando aqui, atualmente a gente tem uma visão mais orientativa. De igual modo, eu acredito que precisa fazer, talvez, algumas pontuações, como foi citado aqui no referido projeto, porém, nós, como Vigilância Sanitária, consideramos importante ter esse selo aqui no município, tanto para nós, quando formos fiscalizar, sabermos que o produto é daqui da região, que ele está regulamentado, que ele está regularizado, bem como visando que o produtor aqui do município possa comercializar para empresas. Eu falo porque, assim, de alguns serviços que são licenciados pela Vigilância Sanitária. Já chegou a nós relato da empresa de porque, às vezes, ela não tinha uma licença ou um documento que ela precisava, ela deixou de fornecer para uma rede, para um mercado maior, para uma empresa que ela poderia estar prestando o serviço dela, tendo mais oportunidades, e por falta de regulamentação, ela não conseguiu abrir essa porta para ela. Então, eu acredito, até se eles precisarem do nosso apoio, a gente também está à disposição para estar auxiliando nessas reuniões, ou no que mais precisar, como nossa visão vigilância sanitária, como a gente já tem como rotina fazer as inspeções, e eu acho que também pode-se reforçar essa questão do caráter orientativo. A partir do momento que eu tenho minha empresa, e às vezes eu não tenho tanto conhecimento desse processo burocrático, ser feito da mesma maneira que a gente faz atualmente. Muitas vezes a gente recebe até solicitação do munícipe, eu quero abrir um restaurante, como que eu faço? A gente para a nossa rotina, marca uma data com a pessoa, vai até o local, dá orientação de como proceder com o serviço, de como proceder à solicitação da licença, todas as solicitações que são feitas para nós. Então, eu acho que a gente consegue alinhar de melhor forma para que realmente possa ser instituído esse selo aqui no município, porém também com a concordância dos que são interessados, Por quanto, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Vou fazer uma pergunta para o Ézio aqui. Quando a gente fala na fiscalização por parte do médico veterinário, o médico veterinário, nesse caso, é o médico veterinário do Centro de Zoonoses ou
a prefeitura pensa em uma contratação específica, você sabe isso? Responder sobre isso? Então, eu não posso afirmar sobre esse assunto assim que vai ser o veterinário das zoonoses, né? Então a gente tem que ir por etapas, né? Então, por exemplo, para começando a questão da lei, né? Então a gente são legisladores, né? Então a lei municipal ela pode ser mais restritiva, mas não pode ser mais permissiva do que as instâncias superiores, né? O que o Estado proíbe eu não posso permitir, pela lógica, né? Eu não sou legislador, né? Mas é o que chega para a gente, né? A gente não elabora a lei, que nem a gente falou só, a gente só recebeu a consultoria. E então está dizendo pela lei, está dizendo que seria um veterinário oficial. Então seria um veterinário da prefeitura, conversando com o das zoonoses ou fazendo colocando no concurso. Mas a intenção é que a gente sabe que outros municípios menores que registro também têm deficiência de veterinário. A intenção seria que ter essa sonoridade da lei dos municípios para ter o consórcio, para poder ter ter o veterinário do consórcio, entendeu? Seria o mais, não talvez para a gente não, mas para os municípios menores seria o caminho. Você via consórcio esse veterinário. Aí questões legais, se ele pode ser contratado ou se ele tem que ser oficial de algum dos municípios participantes e vai receber algum tipo de benefício, não sei. Aí eu já não posso afirmar, mas a intenção seria conversar as vias legais ou colocar com o veterinário oficial que já é concursado ou deixar ir fazendo os trâmites para concursar um veterinário no próximo concurso, colocar pelo menos no pedido, né? Para operar. Outra pergunta que eu tenho fala aqui sobre exatamente o consórcio. Eu creio que você já explicou, mas só para tirar totalmente a minha dúvida. O município poderá transferir a consórcio público a gestão, execução, coordenação e normatização do serviço de inspeção municipal. Ou seja, a ideia aqui é passar uma lei semelhante ou igual em todos os municípios do Vale do Ribeira, por exemplo, e um consórcio do Vale do Ribeira fornecer esse selo e fiscalizar os produtores de todo o Vale. É essa a ideia. Só uma dúvida em cima disso. O texto tem que ser igual... É o que tá na lei. Eu entendi também isso, mas o texto tem que ser igual, entendeu? Ou por que eu falo? Porque é igual o que ela falou, a realidade que ela falou é de uma empresa, né? Então, quando você pega uma fábrica, um supermercado, o cara 13, vai pagar R$10.000 dando risada, entendeu? Quando você pega uma feira, né? Entendeu? Que é uma luta ali para o cara tirar dinheiro, então ele vai tirar R$10.000. Então, a realidade, isso que eu falo, que é difícil você fazer uma lei, entendeu? Que vá fazer no Vale do Ribeira inteiro, porque a realidade, igual você falou, de Sete Barra, é mais doído ainda, né? Não só da prefeitura que vai ter que colocar o veterinário, mas também da pessoa que está lá, né, na frente. Né? Então, a minha dúvida sobre o que ele está falando é justamente isso. Para entrar no consórcio, tem que ser o projeto tem que ser igual na sua totalidade? Não precisa ser igual na sua totalidade. Que na questão de valores, eu creio assim, da minha visão, a questão de valores é a parte mais fácil de resolver. Consulta o conselho, inclusive o conselho está ciente desse trâmite, né? Os vereadores, ouvir a população. A questão de valores, né, é a parte mais fácil, digamos assim, de resolver. Tanto de emolumentos, taxas, pode ser de graça, não sei. Creio que não seja necessário ser igual, tudo igual, por exemplo, a taxa, a multa, isso aí creio que não seja necessário. Com a palavra a vereadora Sandra Kennedy. Quando eu observei na sua síntese, colega capitão Renato, é só no sentido da questão. A lei é municipal e o selo é municipal, é o SIM. A operacionalização dele, exatamente por isso que o registro não pôs em prática, né, a lei de 2009, porque é caro você ter equipe, a operacionalização é que é do consórcio. Então, se tem alguma particularidade em cada município, essa equipe do consórcio vai atuar de acordo com a particularidade. Fica mais simples se todas as leis forem iguais. Mas é só a operacionalização, em outras palavras, é ter um veterinário para todos os municípios, ou ter 2, 3 para todos os municípios do Vale e tal. Mas o selo é municipal, o selo não é regional. Agora, o que eu insisto um pouco na ideia é o seguinte,
Aline, uma coisa são as ações de vigilância sanitária e as suas atribuições, que cabe além de orientação e fiscalização. Outra coisa é o agricultor, o produtor que está ali comercializando produto de origem animal, as ações que ele precisa desenvolver para obter o selo, e não uma ação punitiva, como eu acho que está aqui por trás. Eu estou lá, produzo, sei lá, linguiça caseira ou mel. Quando a vigilância vai fiscalizar o meu estabelecimento, é um olhar. Ok, já tem regra para isso, só fazendo uma pequena observação também, a maior parte dos municípios do estado tem o código estadual, acho que está muito bom. A última vez que veio uma proposta de código municipal foi um desastre aqui na Câmara, então queria só lembrar isso. Outra coisa é, se eu quero, entendeu? Acho que o Lucas está entendendo. Se eu quero obter o sim, portanto, o que eu vou fazer? Eu acho que as coisas estão um pouco confusas nesse texto aqui. A vigilância vai sempre existir como tal. Agora, eu não sei se para obter o sim, você tem que carregar desse tanto aqui essas ações, inclusive de, como já foi citado aqui, de arrecadar, como que chama essa palavra técnica, capitão? De pegar o produto, como é que chama isso? E no projeto, Apreender. desculpe, eu não cheguei a ver na totalidade. Apreensão da matéria-prima. Tem essa questão do arte também? O projeto cita que dentro de quem produz artesanalmente, ele recorre ao selo artesanal, não ao selo municipal. Topa, Lucas, essa sugestão que eu estou dando, se os colegas estão concordando? Ai, desculpa, insisti em chamar. O Lucas foi embora, o Lucas era o da cultura. Perdão. Ézio, claro que, por enquanto, eu que me manifestei nesse sentido, não sei se tem concordância dos colegas, mas de retirar o projeto e continuar o debate na instância do Executivo. Porque quando entra nessa casa e começa a tramitar, tem prazo para ser votado. Na verdade, ele volta para a comissão, né, Sandra? A gente vai poder discutir, não vai entrar para plenário ainda, mas cabe a discussão com o prefeito, muito bem colocado pela Sandra, com a prefeitura. Só insistir nisso, porque tem um conselho deliberativo, tal como algumas políticas públicas, a saúde, assistência. O conselho da área é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E eu acho que, de forma alguma, essa lei poderia ter vindo para cá sem ouvir o conselho. Eu aconselho até tirar, se for possível, falar com o prefeito para tirar, porque se ela ficar aqui para tramitar, pode passar em alguma comissão aqui, entendeu? Depois vai ter todo aquele trabalho de colocar, tá na ordem da casa, a gente tem que tirar de novo, né, na ordem do dia. Então, para retirar, como vai ter, bem possível, vai ter algumas mudanças, até para nós é melhor, do que a gente não precisa ficar emendando o projeto, né? Conversamos com o líder do governo nesse sentido, né, muito bem colocado pela vereadora Sandra. Com a palavra, por favor. Só uma dúvida, se o selo é municipal, no nosso caso, nós temos produtores de cananéia, de Pariquera, Setibás, eles vão poder participar da feira? Depende, eles são produtores do quê? Mas depende do volume, né? Se eles podem trabalhar com o selo arte, né? Se for dentro da lei, eles estiverem dentro da cota de produção de artesanal, eles trabalham com o selo artesanal, não precisa do selo municipal. Mas eu entendi. Tipo, esse selo arte, ele vai valer, digamos, lá na cidade dela, na cidade da pessoa que foi feito, vale aqui? É federal. Ah, federal. Federal. O selo arte é federal. Que mais, a gente precisa, eu deveria ter trazido aqui mais números, né? Para a gente conseguir visualizar quem precisa e quem não precisa desse selo. Seria importante. Seria importante. Mas é mais a questão do... Pense, que não falei, o pescador que... No caso do pessoal de Cananéia, já não é artesanal, não pode ser selo. Não pode ser. O pessoal de Cananéia, inclusive, teve uma tentativa no veterinário, que era de Cananéia, de instituir um selo para peixe e ostra lá, porque peixe e ostra é pior ainda do que os outros produtos que a gente está aqui discutindo, né? E o veterinário não logrou êxito lá em instituir esse selo, e com certeza se tivesse esse selo, seria orientado, aí eu não isso aí podia vir uma regulamentação posterior de, por exemplo, se o pescador de Cananéia, porque ele tem a nota de pescador, ele é pescador, né? Se ele pode trazer, bem que ele
beneficiar, filetar, por exemplo, se ele faz o filé artesanal na hora ali, ou se ele vende o filé congelado. Se ele vende o filé congelado, talvez ele tivesse um meio de falar, eu vendo em registro, e ter o selo aqui, ter como pode dizer, uma base aqui que permita ele ter esse selo para vender aqui. Mas espero eu que no futuro seja implementado mesmo a questão do consórcio, porque até os consultores, eles sinalizaram o seguinte: quando tem o selo em consórcio, o consórcio meio que automático recebe o CISB, que é o selo estadual, né? Então eles estão meio que insistindo para ter o consórcio para conseguir ter o selo estadual já. Você falou, logrou o êxito, eu lembrei dos meus tempos de policial militar aqui. Ô Ezio, quando você fala quem precisa e quem não precisa, seria realmente muito importante trazer, porque, assim, eu vou falar de uma maneira que eu posso estar até por não entender muito do assunto, né? Por isso que estamos aqui conversando nessa audiência pública. Mas o artigo 10, ele fala, o Sim Registro respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, provenientes da agricultura familiar, agroindústria de pequeno porte e da produção artesanal, desde que atendido os princípios básicos de higiene, a garantia da inocuidade dos produtos, não resulta em fraude ou engano ao consumidor e atendam às normas específicas vigentes. Então, assim, são os pequenos produtores mesmo, né? Esse selo, ele atinge os pequenos produtores. Vai ser difícil ter alguém que vende na feira que está fora disso aqui, né? Esse é o problema. Então, assim, é um selo que vai ser obrigatório. Nós partimos do princípio de que quem não tiver o selo não vai poder vender em registro. Então, eu acho que é uma lei muito firme, né, para ser colocado com quem tira o sustento dessa maneira, né? É a minha opinião. E eu concordo plenamente com isso, de que a gente tire essa lei e que converse melhor sobre ela, né? É importante? É muito importante. O consumidor final ele tem que ter um produto de qualidade, né? Isso é fato, não precisa nem de muita conta para chegar nesse resultado. Mas a gente também não pode prejudicar aqueles que estão produzindo, né? Essa é a minha opinião sobre o assunto. Entendi. Não, é só para colocar, compreendo, você concorda, inclusive, só para deixar claro, é que assim, o fato de aprovar a lei do selo não vai proibir quem não tem o selo de comercializar. O fato de não existir a lei, quem não tem o selo já é proibido, já é irregular. Então, se essa lei não existe, quem está comercializando está irregular, está sujeito a multa, fiscalização, sujeito a responsabilização sobre o consumidor. É que a gente faz vistas grossas, a gente não fiscaliza, a gente não pega no pé, mas, ou seja, a gente já está errado. Não é a lei que vai transformar o pequeno no errado, entendeu? Tipo, a lei vem para o pequeno virar certo, na verdade. Não, você está certo. Só que a lei, eu acho que assim, quando você abre uma firma, né? Então eu vou procurar o que está dentro do projeto, vamos abrir uma MEI aqui, entendeu? Então eu tenho uma sorveteria, como eu já tive, vou ver ali o que está lá dentro, qual a minha responsabilidade e qual a responsabilidade, entendeu, do município. Perfeito. Entendeu? Agora eu abro a sorveteria, depois vem uma lei querendo mudar tudo isso, entendeu? Seria injusto. Então, como nós estamos pensando na injustiça, entendeu? E no fato do deixa para lá, que é o que sempre acontece, né? E gera isso, nós temos que pensar algo que englobe aquelas pessoas, entendeu? Vou dar um exemplo básico. Aqui nas nossas leis, né? Eu estava muito chateado, porque o que acontece? Os deputados federais já estavam querendo mudar a lei para a eleição do ano que vem. Poxa, é injusto. Né? Nós estamos aqui, de repente os caras vão mudar. Graças a Deus, parece que hoje não conseguiram mudar, não vão conseguir esse ano. Entendeu? Na gestão. Mas não é justo. Sem falar conosco. Entendeu? Só eles resolveram lá. Entendeu? É isso que eu falo para você, que é muito importante. Nós estamos num momento que é importante, precisa dessa lei. Igual que você falou, hoje não tem, é bom regularizar. Entendeu? Acho que todo mundo quer regularizar. Ninguém quer trabalhar,
entendeu? De forma irregular. Tenho certeza disso, porque eles têm essa preocupação também. Se alguém passa mal, se acontece alguma coisa, eles também vão ser punidos, né? Mas eu acho que tem que ser num todo, entendeu? Não aqui com a Casa das Leis, entendeu? Primeiro. Quando chegar aqui, tem que ser algo para a gente votar e que todo mundo esteja tranquilo. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é que seja tirado o projeto de lei, entendeu? E que seja feita essa questão. Faz uma reunião maior, pega o conselho que a nobre vereadora Sandra falou. Nós sabemos onde que estão as feiras, né? Faz lá uma visita, não para botar, mas chama, vai lá, entendeu? E chama o pessoal, entendeu? Fala, olha, é importante que vocês participem, né? Entendeu? Participativo, que dia que dá para vocês, entendeu? Tenho certeza que vai ter uma data que todo mundo vai conseguir se ajustar, entendeu? Agora, você entende o que eu quero falar? Entendi. Não é justo, porque tem pessoas que estão aqui, elas vieram, né? Com muita dificuldade vieram, mas são quantos, né? Outros que estão em outra cidade, que não conseguiram vir, nem está mexendo com a vida deles que estão lá, entendeu? Então, acho que assim, a minha preocupação maior é essa. Nessa casa sempre foi isso. Tudo que a gente faz nessa casa vai mexer com a vida de um monte de gente, entendeu? Então, essas pessoas precisam ser escutadas e realmente analisadas. E eu tenho certeza que elas vão chegar a essa conclusão também, falar, não, nós queremos, sabe? Porque isso vai trazer benefício para a gente também, igual você falou. Aquela questão do cadastro, a mesma coisa. A longo prazo vai ser ótimo, entendeu? Porque ele vai ter algo ali, ele não é um informal mais, entendeu? Ele está ganhando o dinheiro dele, mas ele está participando das ações que tem no governo federal, estadual, municipal, né? Então, é isso que eu queria deixar. Obrigado. Então, só para concluir, para deixar claro também, a questão do selo, que não é assim, é só para reforçar, o fato de não ter o selo, não ter a lei, não permite a atividade, porque o produtor de produtos de origem animal, hoje, em registro, se ele não tem o selo, o produtor é obrigado a seguir a norma estadual, que é pior ainda. Então, o selo SIM, ele vem para facilitar, e a ausência dele não permite nada. A grande exemplo que o pessoal cita, o carro do ovo. Por que o carro do ovo pode passar na frente da minha casa vendendo ovo se ele não tem o selo SIM? Ele tem o selo CIF, que são grandes produtores de ovos do interior de São Paulo, que trazem carretas de ovos, e o ovo dele tem um selo. E ele pode vender ovo, porque tem selo. Agora, o produtor de ovos daqui de registro, ele pode vender também, mas pode vender da forma ali, de porta em porta, mas ele não pode entregar num comércio, num varejista aqui local, alguma coisa assim. Então, o fato de não ter a lei não permite. O fato de não ter a lei dificulta a regularização. Mesmo que essa lei seja assim, mais entroncada, a lei federal, a lei estadual, é pior ainda, né? Eu só queria deixar essa questão só. E a gente vai discutir, eu vou levar no conselho, eu vou pedir para o presidente do conselho pôr em pauta, né, que já foi... Nunca foi discutida essa lei assim abertamente no conselho, que tinha outras pautas. Eu participo do Conselho Rural aqui de Registro, do CMDRS, né, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, eu vou pedir para o presidente colocar nessa pauta, mas o conselho já é ciente que existe esse esforço da prefeitura de criar essa lei, né? Que a lei não é para punir, não, a lei é para facilitar, na verdade, né? Agora, questões de valores, valor de taxa, valor de multa, isso aí eu creio que seja mais fácil, mas sigo a orientação aqui dos vereadores, vamos tentar ajustar essa lei de acordo com a necessidade aí, né, dos produtores, e para a gente ter esse selo, né, e fazer esse pessoal regularizar, conseguir Pronaf, conseguir entregar na merenda, e não ficar assim, e a atividade não continuar sendo... Porque, na minha opinião particular, quem trabalha irregular faz bico, né? Então, não se profissionaliza. A intenção nossa ali da nossa secretaria, principalmente, o esforço que a gente tem de regularizar a atividade agrícola, agropecuária, tanto que a gente já tem... a gente reativou o escritório do INCRA, porque a questão fundiária aqui no Vale é um empecilho muito grande para acesso a crédito. A gente cadastrou a prefeitura foi aprovada como órgão credenciador do CAF. Então, o CAF é um documento emitido por órgãos que
permite que o produtor possa ir pegar um Pronaf, que é um financiamento com juros praticamente zero, né? Então, o produtor aqui tem essa característica de falta de papel, de falta documento adequado do sítio, falta papel. Então, o dinheiro está lá no banco, o gerente do Banco do Brasil chama a gente lá e fala, pô, Ezio, tem dinheiro sobrando aí, cara, por que você não arruma para o pessoal comprar um trator, para o pessoal comprar uma câmara frigorífica para congelar um peixe? Eu falo, mas o pessoal não tem dinheiro, não tem papel, e a coisa que o banco não tem o que fazer, se não tem aquilo que está ali no rol de documentos. Então, a gente tem feito esse esforço, tanto com a questão do INCRA, quanto a questão do CAF, né, que é o documento que dá acesso ao Pronaf, e também do selo, que é para a gente estar em cima para conseguir. É muito importante, né, a gente ouvir aqui os vereadores, ouvir a população, mas a gente quer que esse selo seja implementado, que funcione, que o interessado possa colocar o produto dele em qualquer tipo de mercado, sem nenhuma ressalva, sem estar trabalhando aí na irregularidade. Tá, o senhor está fora do microfone, senhor Zé Lopes. Mas para isso todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a esse selo, porque para uns poder ter acesso, outros não têm, vai ficar aquela perseguição, né? Só ver a nova vereadora vendendo uma coisa que não está, já vai lá e já vai entregar para, entendeu? Então que todo mundo tenha acesso, é para todos, né? Um direito para todos. Sim, a questão do acesso aos serviços públicos, né, principalmente na área agropecuária, que é a área que eu trabalho, é muito difícil, assim, porque até o pessoal do sítio choraminga com a gente, né, fala, pô, a gente se mata de trabalhar num sítio, mas como a gente fica no mato, ninguém vê, né? Então, tem essa reclamação, né? Então, a gente, como prefeitura, a gente tem o corpo técnico ali de assistência reduzido, né? Então, a assistência técnica, por exemplo, para pegar o produtor pequeno, fazer a papelada dele, dar orientação para ele se adequar à lei, fazer todo esse passo a passo, ele precisa de uma assistência técnica, né? E hoje a prefeitura tem os técnicos agrícolas que têm diversas atividades, eles não têm como ficar indo de produtor em produtor, mas o pouco que a gente consegue atender, a gente atende. E o carro-chefe hoje é o pessoal da CAT, né? Que eles fornecem assistência técnica rural. E agora o governo está sinalizando, né, o governo federal, que vão liberar bastante projetos de ATER, né, de assistência técnica e extensão rural. Então, creio que nos próximos anos aí, essa parte do pequeno, daquele que não consegue mesmo, tem dificuldade de todo tipo para conseguir as coisas, conseguir um Pronaf, conseguir uma certificação, acho que ele vai ter mais mão para segurar de agora em diante, né, espero, né. E também concordo que seja um negócio acessível. Então, essa questão provavelmente acho que vai vir via conselho, a questão de taxa, a questão de multa, né? E a questão da assistência técnica também. Não sei se o município teria como fornecer essa assistência técnica para o interessado, de fazer uma vistoria e dar as orientações. Isso aí eu creio que seria também a assistência técnica agropecuária no município de Registro, acho que seria um outro, não dentro dessa lei, mas um outro pensamento, né? Não só na parte da assistência técnica lá no sítio, mas também quero montar uma mini fabriquinha de conserva de palmito, quero saber uma coisa assim, como que tem que ser, né? Eu mesmo... Isso, é uma incubadora, é isso aí, creio que tem o próprio Sebrae mesmo, né? Tem o projeto Ali, né? Que ele fornece bastante assistência técnica, o Sindicato Rural junto com o Senar, tem um projeto de ATEG, né, que é assistência técnica e gerencial, também segura na mão ali do produtor pequeno e vai com ele, vamos lá no banco, vamos lá, vamos plantar, vamos pegar. Acho que está anotado aí as considerações. Se me permite uma pequena parte, presidente? Com certeza. Para os mais jovens saberem, acho que é importante registrar isso, né? O Estado de São Paulo teve uma rede de assistência técnica na CAT, antiga DIRA, né? Eu vim para cá, inclusive, na década de 80 por conta disso, era de uma equipe de extensão rural que tinha as casas da agricultura, as casas da lavoura, com equipe. Hoje, o governo do Estado não tem nem 1% destinado para a agricultura, 0,48% do orçamento.
Então, é um problema enorme, porque o plantador de cana, de laranja, ele não precisa do Estado, ele tem seus engenheiros, seus técnicos, mas a agricultura familiar precisa, e os municípios não dão conta de montar as suas equipes. É uma pena o que aconteceu, uma pena o que aconteceu com as casas da lavoura. Uma pena, para não falar uma coisa mais pesada, né? Porque precisa de suporte mesmo. É importante esses dias, o dia que nós tivemos a Assembleia Legislativa aqui, fazendo reunião regional do orçamento do Estado, lá em Miracatu, aí por isso que eu estou com esse número bem claro na mente, assim, foi recente, 0,48%, nem 0,5% do orçamento destinado à agricultura. Foi criada a Agência Nacional, né, a ANATER, Agência Nacional de Extensão Rural do governo federal, e agora está se reorganizando, reconstruindo os projetos via governo federal, né? Mas por isso, Lucas, que... Desculpa, de novo, não sei porquê. E eu conheço o Ézio, parceiro de projetos importantes aí, mas pegando só também para encerrar, quando você fala da dificuldade de Cananéia, mesmo eles tendo, olha, o Leco lá, uma pessoa especialista na cooperativa de pesca, advogado, com uma formação muito grande, e não, como você mesmo, não lograram êxito, ou seja, não conseguiram implantar lá. Não é simples. Por isso que a continuidade do debate, não acho que não seja necessário o projeto, mas a continuidade do debate, senão vai ser mais uma lei, quer dizer, não pode até ser o veterinário do centro de zoonose, mas certamente vai ter que criar cargo, outra função, não pode ele exercer a função do centro de zoonose e essa também é completamente diferente, né? Outra secretaria e tudo mais. Então, sim, tem muita coisa para ser construída para isso ser vigorado, né? Mas, enfim, era só para fazer esse à parte, porque assistência técnica é fundamental para a agricultura familiar. Né? Muito obrigado. Eu creio que encerramos por aqui, né? Ou se alguém mais quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mão. Queria falar para o Ézio que a gente vê o carinho com que ele trata o tema, dá para ver que o senhor, como diretor de desenvolvimento agrário, gosta muito do que faz. A gente agradece sua vinda aqui, ter tirado essas dúvidas, né? Ter explicado um pouquinho mais. Mas acho que chegamos à conclusão de que esse projeto tem que ser retirado, ele tem que ser um pouco melhor trabalhado, né? Trabalhado principalmente com quem vai ser atingido lá no final, né? Na ponta aí que são os produtores. Então acho que terminamos essa audiência mais ou menos nesse sentido, né, Ézio? Queria agradecer a todos os vereadores, todos os presentes aqui, técnicos, munícipes, nessa discussão. A gente sabe que quanto é difícil, às vezes, juntar pessoas para discutir, né? E foi muito produtivo. Aqui, eu mesmo que nunca tinha participado aqui de uma audiência pública, me esclareceu muita coisa. Agora eu sei até mais, nas próximas que vierem, eu já sei mais o que trazer de informação para esclarecer. Mais preparado. E com certeza, vamos afinando aqui a sintonia e voltaremos aqui a discutir. Espero que seja com um projeto mais afiado para satisfazer aí, né, tanto a necessidade de quem consome quanto de quem produz. E, mais uma vez, agradeço aí. Boa noite a todos. Obrigado. Nós que agradecemos a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Não havendo mais nada a se tratar, às 20h10, encerramos a presente audiência pública. Muito obrigado, uma boa noite.